linda, amor da minha vida. Preguiçoso. Preguiça desse bicho. Miau, miau, miau. Cheirosa. Deixa eu postar aqui. E agora vamos orar por mais um dia de live. Tomara que dê certo todo dia, né? De fazer live. Se a minha meta é diária, se não conseguir, a gente tenta dar um jeito, né? Então, vamos lá. Obrigada a Deus por mais um dia, poder me ajudar a espalhar sua palavra, por me motivar, me fazer criar objetivos e metas para que eu possa alcançar e colher bons frutos no futuro. Não sei para onde minha vida vai me levar, mas eu estou agora semeando o que está de acordo com a tua palavra. Por favor, não me ajude a não me desviar dos seus ensinamentos e dos seus mandamentos. Me ajude a conhecer mais sobre ti, Senhor. Muito obrigada por me dar a vida e por me amar. Eu também amo muito o Senhor. Obrigada. Amém. Vamos lá. Oração de Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, caso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo, eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos aposentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon
e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando viam da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, então vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste de herança. Ó nosso Deus, acaso não escutarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus responde à oração. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benânia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, e filho de Asaf, Jaaziel. Disse: Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei de Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro dele, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos de Coatitas e dos Coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Deus salva o seu povo. Na manhã seguinte, levantaram bem cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês estarão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, e vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão,
e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas e abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo. De tanto que havia, no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, até os dias de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas. E foram à casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras. Quando ouviram o que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. O fim do reinado de Josafá. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Cici. Ele andou no caminho de Assá, seu pai, não se desviou dele, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Ascaías, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, cidade de Davi. Desculpa, gente. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeroão de Judá. Peraí. Opa. Deixa eu coisar aqui. Agora não vai vir mais barulho. Onde eu estava? 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. Chegou um gato. Mais um gato. Oi, Costelinha.
no reinado de Jeroão de Judá. Jeroão tinha irmãos e filhos de Josafá. Filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeizel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhe deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu seu reino a Jeorão, por ser primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com a filha dele. E Jeroão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque o Senhor não quis destruir a casa, porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeroão, os edonitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeroão foi até lá, com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edonitas, que o cercaram, e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para livrar o poder de Judá até os dias de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou contra Jeroão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. Jeroão também construiu lugares altos nos montes de Judá. Seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Você não andou nos caminhos de seu pai, Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo a este povo, do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeroão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele. Assim que não lhe deixaram nenhum filho, a não ser Jeocás, o mais moço deles. Depois de tudo, o Senhor feriu Jeroão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia. No final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença. E ele morreu com dores horríveis.
O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. O reinado de Acasias de Judá. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou em 1 ano em Jerusalém. A mãe dele era filha de Omri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E saúde, Buma. Porque como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos dele, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Israel, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhes fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Ascasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que está doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam a serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e encontrou em Samaria, onde se havia se escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: Este é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Atalia usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu todas as descendências real da casa de Judá. Mas Jeosabeate, filha do rei, raptou Joias, filhos de Acasias. Pensei que era Joias. Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos dos reis, que seriam mortos, e o escondeu juntamente com sua babá numa câmara interior. Assim, Jeosabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia. E ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondidos na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país.
Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada disse: Eis que o filho do rei deve reinar como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entraram a serviço no sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra terça parte estará no palácio real e a outra terça parte no portão do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas nas mãos, e se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todo Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíram de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 lanças os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas nas mãos, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo, e até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei e puseram a coroa na cabeça dele. Entregaram-lhe o livro do testemunho e constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada. Os capitães e os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores, com os instrumentos musicais, dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-na sair por entre as fileiras, e, se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez uma aliança entre si, mesmo todo o povo e o rei, para serem eles
o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, como alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém de alguma forma fosse impuro, que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia à espada. O reinado de Joás de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias. Ixi. Fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos nos templos de Deus, e façam isso depressa. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem que fizessem um cofre e o puseram do lado de fora, junto do portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todos os povos se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre, até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão, o rei e o comissário do sumo sacerdote estavam o cofre e o levaram de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregaram esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor
e também os que trabalharam em ferro e em bronze, para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da sua obra trabalharam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus ao seu tempo. Zacarias é morto pelo rei. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei. E o rei os ouviu. E então abandonaram a casa do Senhor, Deus, de seus pais, e serviram os postes da deusa Será e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele ficou em pé diante do povo e disse: Assim diz Deus, porque vocês não estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joá. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, e invadiram Judá e Jerusalém. Mataram todos os chefes do povo, e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus. A conspiração contra o rei Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Jeoás foram Zabade, filho de Simeate, Amonita, e Zeozabade, filho de Simrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele, a restituição da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis, e Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Bom, já deu 40 minutos aproximadamente, e eu queria ler até o 9, né? Mas não quero me alongar muito, porque eu sei que vai ficar muito maçante também, né? Então vamos terminar por hoje e logo a gente
avança rumo ao sucesso, o objetivo, com pequenas metas. Senhor, muito obrigada por mais um dia de conquista, de eu conseguir cumprir mais uma meta, mais um objetivo. Muito obrigada mesmo por tudo isso, por eu ser capaz de falar e que a minha voz seja ouvida e transforme vidas, mesmo que algumas. Eu sei que sou pequena perante o Senhor e tudo que é a capacidade grandiosa do Senhor, mas eu espero ser um pequeno grão de areia que possa fazer uma bela praia de palavras do Senhor e de transformações e de vidas transformadas, que o Senhor possa trazê-las pro melhor, né? E que essas vidas melhorem e que isso consiga fazer o nosso mundo ficar melhor. Realmente acredito no Senhor e nas suas palavras, assim como está escrito nesse livro da vida. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por me amar. Também te amo. Amém.